ela disse aqui: gostaria de agradecer ao trabalho do Jean Valjean e saber qual o real motivo de Sofia não ter retornado ainda e onde Javé está no momento. Teria que ser uma palestra à parte, hein, Flávio? Essa. Mas gaste o tempo que precisar, fique à vontade. Tranquilo. Não sei Infelizmente, independente do que eu disser sobre esse tipo de assunto, quase a totalidade das pessoas que nos escutam não vai poder compreender direito. Então eu não vou aprofundar esse tipo de tema, mas o Javé seria o criador bíblico, né? E a pergunta sobre onde se encontra o eu dele é porque, conforme as próprias mitologias sempre afirmaram lá atrás, a mitologia hindu, por exemplo, associada à mitologia ariana, diz que o criador desse universo, chamado Brahma, em sânscrito, de vez em quando ele, depois de muito trabalho, ele pegava no sono, desaparecia. E daí surge a noção de Pralaya, que são os tempos cósmicos em que os eventos vão acontecendo e, associados a isso, o senhor Brahma trabalhava ou descansava. Então, o eu de Brahma, Brahma é só o nome sânscrito, ariano, na nossa mitologia, na nossa forma ocidental de falar, é o mesmo nome que Javé, ou Jeová. Então, o eu de Javé, mais uma vez, deu uma sumida aí, segundo as fofocas do outro lado. Mas isso tem a ver com aquela história de que o próprio Javé teria explicado, só que de forma um pouco eufemística, dizer que no primeiro dia Deus fez aquilo, no segundo dia aquilo, no terceiro dia aquilo, no sexto aquilo, e no sétimo ele descansou, que ele estava cansado. Né? Esse descansar aí é uma forma generosa de dizer, porque um Deus não cansa de fato, nem precisa descansar. Mas não é bem o caso de Javé, que não tem nada a ver com Deus, é porque a gente chama de Deus figuras que mereceriam outro tipo de epíteto. Então, esse, entre aspas, sumiço, ou esse descanso, na verdade, é algo bem mais sério, e o eu desse ser, de fato, deixou de atuar no âmbito da sua criação. E a pergunta da nossa irmã Miriam tem a ver exatamente com essa questão. Aonde ele anda ancorado em algumas regiões do entrelaçamento quântico dos elétrons desse universo, não dos antielétrons do universo vizinho, mas esse assunto é muito complexo. E o fato de Sofia não ter vindo é também uma outra ordem de complexidade. São vários fatores, mas, infelizmente, dizendo de forma bem objetiva, nós só podemos compreender isso ao entendermos, se entendermos que o principal assunto que sempre existiu, mesmo num tempo onde não existe, quando não havia religião, é a questão do ovo cósmico. Na mitologia ariana hindu, existe o mito do Brahman Nanda. Anda é ovo, Brahma, Nanda é ovo de Brahma. Ou seja, o ovo teria dado origem a tudo que existe, a esse universo. Só que esse mito diz que quando esse ovo quebrou, surgiram três coisas. Surgiram duas locas, ou dois universos, e o Criador caído em um deles. Então, teria o Buloka, que é esse universo que a gente vive, e o Brahmaloka, que é o universo vizinho ao nosso, antimaterial, e o Criador Brahma caído nesse, por isso que se chama Brahmaloka. Se a gente for para a mitologia chinesa, a gente vai ver o quê? A mesma história. Um ovo cósmico que quebrou-se, surgiram três coisas. O Yin, o Yang e Panku, o Criador caído em um deles.
Que diabos é esse ovo cósmico? Os cientistas, mais recentemente, quando geraram a noção do Big Bang, dizem que foi exatamente algo que surgiu quando não existia nada. Ou seja, não existia nada, aí surgiu uma singularidade. É esse ovo cósmico. Os cientistas chamavam isso de ovo cósmico em respeito ao que a mitologia, antes deles, falava. Só que esse ovo cósmico dos cientistas é formado por quarks e gluons, que é o que faz com que surja matéria. Mas qual o problema? Nos primeiros microsegundos dessa singularidade, existia matéria e antimatéria. Só que quando se explodiu, matéria e antimatéria, quando se juntam, se autoaniquilam. Mas o nosso universo foi formado pela matéria e os cientistas hoje querem saber para onde é que diabos foi essa antimatéria que existia, que é o universo vizinho. E já tem 2 verificações científicas que apontam para a possibilidade que, de fato, há um universo vizinho, um universo antimaterial. Mas, muito bem, feita essa introdução, qual é o drama? O drama é que a vida sempre existiu nesse universo vizinho onde o Criador caiu. Nesse nosso universo aqui não existia nada. Há cerca de 6 bilhões de anos atrás, ou seja, depois de 7 ou 8 bilhões de anos do início dessa história, quando a vida lá fracassou total, um código químico, vamos assim dizer, um código veio de lá para cá e aqui esse código tornou-se químico e começou a ser, entre aspas, colocado nos mundos e surgiu a vida biológica. Nesse contexto, esse universo vizinho é cheio de vida e aqui não tinha nada. Surgiu a vida biológica. Nesse contexto, a turma que vive nesse universo vizinho são aqueles deuses da antiguidade, Zeus, Cronos, os titãs, usando a mitologia grega como o modo de se contar isso, mas eu tenho mais de 60 mitologias que falam dessa história, a gente poderia ir por qualquer uma delas, tá? Para poder. Eu já estudei isso aí e continuo a estudar, porque é terrivelmente importante. Mas qual é a questão? A questão é que, se a gente usar a mitologia grega, a gente vai entender que no início eram os deuses primordiais, aí depois surgiu a geração de Urano, depois a de Cronos, depois a de Zeus, ou seja, Zeus seria a última. Só que Zeus dominou todas as gerações anteriores, então Zeus era, entre aspas, o imperador, o rei desse universo vizinho, inclusive reinando sobre o próprio Brahma Javé. É isso que a mitologia hindu conta também. Mas qual o problema? O problema é que a famosa Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, no meio dessa história, criou um ser para viver nesse nosso universo, e é esse ser que nós chamamos de Sofia. E Sofia foi criado por eles para ser o cara que ia comandar esse universo. Qual é o drama? O drama é que, em termos de herdeiros da Trimurti, tem uns 200 do outro lado, Zeus inclusive, e só tem Sofia desse lado aqui. O drama é que Jesus, entre aspas, Sofia produzia esse avatar humano chamado Jesus, e Jesus disse que esse Sofia aqui é que iria ser o herdeiro de toda a confusão. E a turma desse universo vizinho, mesmo a Trimurti já tendo se acabado, não aceita isso. Só que o universo deles vai se acabar muito antes que o nosso, porque esse aqui foi programado, vamos assim dizer. Esse outro foi improvisado na hora em que a mente do Criador foi atraída pela própria criação e caiu em uma de suas partes. Em resumo, por que Sofia ainda não veio? Porque, em termos de cumprimento de profecia, se a gente for falar dessa maneira, na hora em que Sofia se fizer presente aqui na Terra, se apresentar aos terráqueos cumprindo a promessa de Jesus, ele vai estar assumindo a suzerania cósmica, coisa que essa turma do outro universo não aceita muito bem. Então, isso está sendo negociado. Mas é inexorável, segundo o que eles próprios falam, é inevitável. Um pouco mais e ele chega.